Evangelho. E há uma grande ironia, uma grande contradição aqui, porque hoje se procura o inusitado, o místico, como evidência do trabalhar do Espírito e da graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve uma concentração tão grande em cima de pessoas, de personalidades. Fala-se tanto hoje no Espírito, no mover do Espírito, mas o foco, a atenção é em cima das pessoas. E são elas que são ditas que operam o reavivamento. O poder está não em Deus, mas nas pessoas. Fulano é uma pessoa de grande poder, diz. O poder é de Deus, meus irmãos, e Ele é soberano. O vento sopra onde quer. Multiplicam-se os times de reavivamento, os encontros de reavivamento. Exatamente aquelas pessoas que proclamam e parecem mais e mais depender mais e mais do sobrenatural. São as que representam o reavivamento como uma aplicação natural de uma receita pré-estabelecida e aplicável em qualquer lugar do mundo. Será que nós experimentamos hoje um reavivamento? Os tempos estão cheios, mas que tipo de pregação está se pregando? Temos aqui um testemunho, talvez vocês já ouviram isso, de um certo pastor. Em vez de testemunho está entre aspas, talvez o pastor devesse estar entre aspas, Paulo Roberto de Cuiabá. Ele arrebanha multidões. Vamos ver aqui se eu consigo fazer funcionar e se vocês conseguem ouvir o testemunho dele aqui, para a gente ver se isso é o Evangelho. Ele levantou-me e tirou fora da minha casa. A minha casa cresceu, apareceu um sobrado. E aquele, a parte de baixo foi igual uma garagem. O anjo me levou dentro. A porta daquele garajão abriu e fechou automaticamente. O anjo ficou de um lado e me colocou do outro e disse: hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Porque eu estava reclamando que Deus não falava comigo no câncer. E Deus disse: hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Irmãos, aquele lugar virou um galinheiro. Apareceu galinha, galo, maré, codorniz, todas as espécies de ave que você imaginar. E Deus diz: eu falo é como eu quero. Você quer ver? Acredite quem quiser. Jesus mandou um poder e batizou todas as galinhas do Espírito Santo. Você é doido? Não, eu sou pentecostal. Eu tenho motivo para pregar milagre. Aí uma galinha começou a falar em voz alta e mistério. Todo mundo pularam com ele em reverência, cruzaram a asa, enfiaram o bico na terra em reverência. Veio falando em mistério. E do outro lado veio um galo interpretando, falando em mistério. Quando ela chegou onde eu estava, colocou a asa na minha testa e falava em mistério. E o galo interpretava. Sabe o que foi a interpretação do galo? Deus dizendo: meu filho, olha, Deus usando um galo e me chama de filho. Meu filho, eis que assim eu te digo, por esses poucos dias, repreenderei o câncer da tua vida, te levantarei como um pregador, o estado do Mato Grosso não te segurará, porque eu te usarei como médico dentro da minha casa, para curar os enfermos, aleluia. Irmãos, seria, na realidade, até engraçado se não fosse trágico. Mas é assim que são atraídas as multidões, com esse tipo de pregação, de mensagem. Onde é que nós encontramos isso na palavra de Deus? Onde é que nós encontramos isso na palavra de Deus? Onde é que nós encontramos Jesus falando dessa forma? Onde é que nós encontramos os apóstolos, que são o nosso exemplo? Eles pregavam, Paulo diz: eu prego a Cristo crucificado. Paulo pregava o Evangelho de Cristo, que era loucura para os homens, mas era o poder de Deus para a salvação. Paulo pregava o único nome no qual há salvação. Estamos realmente nos afastando do Evangelho. Nós estamos com um Evangelho hoje em dia que é cheio de astúcias, de artimanhas, e que está cheio de misticismo, exatamente porque se afasta do Evangelho que nós encontramos na palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz:
Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Verdade de Deus é o que nós temos que nos concentrar nela e expor a verdade de Deus. No entanto, aqui está a palavra de Paulo e é para nós também. Ele está dizendo que ele não anda misturando o seu ministério e a sua pregação com coisas vergonhosas, e também nem tampouco ele adultera a palavra de Deus, ele a conserva pura como ele a recebeu, porque ele preza a verdade. O que está acontecendo é que nós estamos fugindo, como mundo evangélico, nós estamos fugindo da simplicidade e da pureza de Cristo. E mais uma vez, Paulo escreve aqui em 2 Coríntios 11, 3 e 4: receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devida a Cristo. Irmãos, o Evangelho de Cristo é simples. As doutrinas da palavra de Deus, elas são simples. Nada dessa confusão, dessa complexidade, dessa mistura, dessa introdução de misticismo que nós vemos nos dias de hoje. Paulo disse: na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. Esses de boa mente, isso é uma acusação contra aqueles da igreja de Corinto. Paulo está dizendo: vocês aceitam esses de boa mente. Vocês não veem nada demais. Vocês acham que é assim mesmo. Vocês acham que cada um que usar o nome de Cristo e borrifar cristianismo no meio das loucuras e sandices que ele faz, isso aí está tudo bem. Paulo está dizendo: receio que vocês estejam sendo enganados da mesma forma como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. E se assim acontecer, as mentes são corrompidas, e então as mentes se apartam, se afastam da simplicidade e da pureza devida a Cristo. E o que é que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa compreensão, então? Lucas 13 nós lemos: quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: o Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinávamos em nossas casas. No Evangelho de Mateus nós temos o registro que esses vão clamar: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas maravilhas, tantas coisas. Ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. E no verso 29 diz que eles serão lançados no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Como manter o rumo? O mesmo texto lá de Lucas diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente e do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Nós somos essa evidência aqui, né? Nós viemos, fomos alcançados pelo Evangelho Salvador de Cristo Jesus, estamos aqui no Brasil, distanciados milhares de quilômetros lá da Palestina, onde Jesus veio. Mas o Evangelho Salvador de Cristo nos alcançou, e nós temos que conservar esse Evangelho em sua pureza e simplicidade. Positivamente, como nos livrar do simples misticismo, como procurar a graça de Deus, como não perder a noção da graça de Deus. Eu vou fazer um intervalo agora, não é, presbítero? E então, quando nós retornarmos, nós vamos dar uma olhada em Joel capítulo 2, versículos 11 a 18, para ver como é que a gente pode se manter no rumo, porque esse texto fala muito forte às nossas vidas e aos nossos corações. Que Deus nos abençoe.